Olá, segundo período. Hoje é terça-feira, aula de matemática. A gente vai revisar, dar uma olhadinha nos números. Mas antes disso, vamos falar com Deus, pedir para que abençoe o nosso dia. Meu Deus, olhar e proteger a cada um de nós, olhar nossa família e que toda essa fase que estamos passando acabe logo. Proteger do mal a todos que amamos. Amém? Amém. Que o dia seja abençoado para a gente. Bom, segundo período, aqui a gente está vendo os números. Na outra aula que teve, eu trabalhei com vocês até o 30, de 0 a 30. Dessa vez eu vou puxar um pouquinho, até o 40. Então a gente vai fazer, a prova vai falando aqui, cada número, cada vez que eu vou escrever, vocês também têm que fazer assim. Escreve o número falando, para vocês guardarem, tá bom? Então a prova vai fazer de 0 a 40, bem devagarzinho para vocês perceberem. Pronto, agora a gente vai começar a fazer os números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chegou no 10, o que é que eu vou fazer? O que é que vem depois do 10? Eu vou conservar o número 1 e abaixo o número 1. 11, conservo 1, abaixo 2. 12, conservo 1, abaixo 3. 13, e eu vou continuando. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Cheguei no 20. O que é que eu vou fazer agora que eu cheguei no 20? Eu vou continuar do mesmo jeito. Conservo o 2 do 20 e baixo o 21, 22, 23, 24. Vocês estão vendo que eu estou juntando 25, 26, 27, 28, 29, 30. Quem vem na frente agora? O número 3. Eu vou abaixo 1. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Chegamos no número que a gente queria, que era o 40. Só que a prova coloca desse jeito porque eu acho mais fácil para vocês verem a ordem dos números. O número que vem depois do 10, do 20, do 30, dessa forma, eu acho mais fácil para vocês treinarem em casa, responderem e aprender. Quando você vê o 10, você já sabe os números que vem depois. Quando você vê o 20, você já sabe os números que vem depois. Então, todos os dias estudar os números. Eu sei que eu dei até 60 para vocês, mas a Pro tá voltando os números bem devagarzinho para vocês irem estudando bem devagar. A Pro deu até 20, semana passada deu até 30 e hoje a Pro tá dando até 40, de 0 a 40. Se chegasse aqui no 40, como é que você ia fazer segundo período? Ia botar na frente o número 4 e ia descer o número 1. E assim continuaria. Então agora eu vou fazer aqui a mesma coisa. Tirar aqui alguns números só para mostrar para vocês da importância de vocês saberem os números. Porque se, por exemplo, vai para casa uma tarefinha assim, com alguns números faltando, e aí, como é que você vai completar esses números? Me diz aí como é que você vai fazer para completar esses números. Se você não souber os números, não é isso? Então tem que aprender para poder completar, para poder saber qual é o número que vem depois do 11. Quem vem depois do 11? O 12. O número que vem depois do 15. Quem vem depois do 15? O 16. O número que vem depois do 22. Quem é? 23. E depois do 24, 25.
Aí depois do 28, 29. Depois do 31, 32. Então aqui, depois do 34, qual é o número que vem em segundo período? 35. Depois do 36, 37. Então vocês têm que saber os números, tem que fazer sempre treinando esses números, sempre, diariamente treinando. Ou então toda vez que for aula de matemática, vocês vão estudar os números. Saber a ordem dos números, porque no dia que a pró chegar e passar uma atividade para vocês, que vocês tenham que responder completando com o número que está faltando, vocês vão saber responder, entendeu? Então a pró está passando de 0 a 40, eu vou ficar trabalhando ainda essa semana de 0 a 40 com vocês, para vocês irem pegando os números. Pede para a mamãe fazer desse jeitinho aqui, ó, para vocês irem respondendo. Aí vocês vão trabalhando. Um belo dia não vai precisar nem disso. Só vai mandar, faça de tal número a tal número. De 0 a 20, de 0 a 30, 0 a 40. Vocês vão saber fazer tudo sem número nenhum, porque vocês vão guardar os números na cabeça de vocês. Tá certo? Então, quando a pró passa uma tarefinha falando, às vezes tem aquela casinha assim, ó. Tá vendo? E aí a pró bota um número, eu vou botar o número 5. A pró quer saber quem vem na frente e quem vem depois. É para isso, é para saber se vocês estão sabendo quais são os números que vem antes e depois. Aqui na hora de completar, não foi isso? Você tinha que saber os números que vinham antes ou depois dos números que estavam faltando aqui. Então chegou em casa treinando, matemática treinando. Porque no dia que falar assim, olha, vamos voltar, a pró vai olhar caderno, livro por livro, viu? Vou olhar tudo. Então, sem preguiça, vamos fazer devagarzinho. Eu sei que todo mundo vai ter a ajuda do papai e da mamãe em casa e da pró tá aqui. Então, ó, observe e vai fazendo direitinho, tá certo? Agora a gente vai trabalhar com dezena. Bom, aqui eu tenho uma maçã. Eu quero fazer uma dezena de maçãs. Então a gente tem que saber quanto vale uma dezena. Uma dezena. Aqui, 10. Equivale a 10. Uma dezena. Então eu sei que eu vou desenhar 10 maçãs. Então já tem uma. Aí você vai desenhar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu tenho uma bolinha. Eu quero uma dezena. Quanto é uma dezena? 10. Então você vai desenhar 10 bolinhas. Tem uma bolinha aqui, 2 bolinhas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu quero estrelas. Eu quero uma dezena de estrelas. Quanto é uma dezena? 10. Então você vai desenhar 10 estrelas. Já tem uma, aí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu já sei que uma dezena é 10, quanto será meia dezena? Então você vai ver quantas maçãzinhas, quantas bolinhas, quantas estrelas equivale a meia dezena. Agora a gente vai dividir as dezenas na sua metade, entendeu? A metade da dezena. Então, se eu sei que uma dezena é 10, eu também vou saber que a metade dela é 5. Se uma dezena é 10, a metade é 5. Então, circule
a metade de uma dezena de cada quadrinho. Então, aqui eu tenho 10, contando com essa vermelhinha. Eu tenho 10 maçãs. Eu não quero uma dezena de maçãs, eu quero metade de uma dezena. Então, eu vou riscar aqui, ó. 5 maçãs. Aqui eu fiquei com 5, restaram 5. As bolinhas, eu quero metade de uma dezena. Quanto é metade de uma dezena? 5. Então, eu vou circular 5 bolinhas. E a mesma coisa eu vou fazer com as estrelas. Aqui eu tenho 10 estrelas, contando com essa vermelhinha. E eu vou circular a metade, vou circular 5 estrelas. Isso quer dizer que uma dezena é 10. Meia dezena é 5. Então, eu vou botar aqui. Meia dezena é 5. Uma dezena é 10, meia dezena é 5. Então, na hora da atividade, vocês vão lembrar disso. Vão lembrar que uma dezena é 10 e a metade de uma dezena é 5. Tá fácil, né? Segundo período, tá bem fácil, dá para responder direitinho. Mas a prova vai explicar também na sua atividade. Agora, a gente vai fazer a atividade sobre dezena e meia dezena. Aqui, a gente tá olhando aqui um aquário. Vamos lá? Trabalhando com dezena e meia dezena. Conte o número de peixinhos que há no aquário. Agora, registre no quadro quantos faltam para completar meia dezena. A prova falou para vocês que uma dezena é 10. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 peixinhos, temos uma dezena. Eu quero metade, eu quero apenas meia dezena. Então, eu vou pegar quantos peixinhos para ser meia dezena? 5. A prova explicou para vocês que uma dezena é 10 e meia dezena é 5. Ele está pedindo meia dezena, ele está pedindo 5 peixinhos nesse aquário. Eu já tenho 2 peixinhos. São 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu já tenho 2 peixinhos. Quantos peixinhos ainda faltam? Faltam 3 peixinhos para formar 5. Então, se eu colocasse aqui mais do que um peixinho, outro peixinho e outro peixinho, vamos contar quantos peixinhos ia ficar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5. Então, ia estar meia dezena. Então, só faltou 3 peixinhos para formar meia dezena. Aqui embaixo, já pede uma outra coisa. Desenhando, deixe o aquário com uma dezena de peixes. Então, aqui, vocês vão desenhar quantos peixes. Ele não quer meia dezena, ele quer uma dezena. E uma dezena é 10. Aqui vocês vão desenhar, ele pede para desenhar. A prova vai colocar esses peixinhos aqui. 1 peixinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, agora a prova tem uma dezena de peixes. 10 peixes. Então, vocês vão desenhar quantos peixinhos aqui? 10 peixes. Aqui ele quer apenas meia dezena. Meia dezena é 5. Então, você vai dizer quantos peixinhos faltam para completar 5. Aí, você bota no quadradinho. Então, a atividade sobre dezena é essa. Você vai aqui dizer o número que falta de peixes para completar meia dezena. Quanto é meia dezena? 5. E para você desenhar no aquário uma dezena de peixes, quanto é uma dezena? 10. Então, vocês vão desenhar 10 peixinhos.
Bom, agora a gente vai conhecer um novo assunto. Números ordinais. Os números ordinais são usados para indicar ordem, posição ou lugar. Nesse caso aqui temos uma corrida de carrinhos e a chegada está logo ali. Os números ordinais, eles sempre vêm com um zero e um tracinho atrás. Isso quer dizer primeiro, não é número 1, ele é o primeiro, é assim que se fala. Então, quem foi o primeiro carrinho aqui? Quem é o primeiro? É o de pneu vermelho, ele é o primeiro carrinho. Quem é o segundo carrinho? É o de janela vermelha, ele é o segundo carrinho. Quem é o terceiro carrinho? É o de pneu azul, ele é o terceiro carrinho. E o quarto carrinho é o de janela azul. Sempre quando for uma corrida ou quando for numa fila, quem está em primeiro, quem está em segundo, você sempre vai usar essa bolinha e o tracinho. Isso quer dizer que é um número ordinal. Então, o número ordinal, ele é usado para indicar lugar, posição e ordem. O primeiro da fila quem é? O último da fila, o segundo da fila. Então, vai sempre usar dessa forma. Quem ganhou o primeiro lugar, entendeu? Qual é o andar do prédio que você vai? Para o primeiro andar, para o segundo andar? Eu vou mostrar isso para vocês agora. Então, nesse caso aqui, quem ganhou a corrida, quem chegou em primeiro lugar, o carrinho de rodas vermelhas. Qual é a cor do carrinho que chegou em quarto lugar? Ele tem a janela azul. Qual é a cor da janela do carrinho que chegou em segundo lugar? Quem chegou em segundo lugar? Tem a janelinha vermelha. Então, aqui nesse caso, está dizendo quem chegou em primeiro, quem chegou em segundo, terceiro e quarto lugar. Mas os números ordinais não param por aqui, não. Tem muitos outros. Aqui a professora está dando um exemplo e a gente vai ver outro exemplo agora. Bom, nesse apartamento aqui, nesse prédio, tem vários andares, vocês estão vendo? Então, a Pro vai visitar a amiga dela que mora no último andar. E aí, como é que eu vou fazer para saber qual é o último andar? É só eu entrar no prédio e eu vou saber que aqui é o primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar e quinto andar. Vocês estão vendo? Eu não falei, eu vou no 1 andar, 2 andar, 3 andar. Não, é ordem, números ordinais. Então, todos os números ordinais sempre tem esse zerinho e o tracinho embaixo. Isso quer dizer que aqui eu estou falando sobre os andares do apartamento, tá bom? Eu vou ficar no primeiro andar, no segundo, no terceiro. Aonde foi que a Pro disse que a amiga dela mora? A amiga da Pro mora no último andar, que é esse daqui, ó, o quinto andar. Então, a Pro vai subir de elevador até o quinto andar. E toda vez vai ser assim. Nos carrinhos, vocês viram que foi do primeiro ao quarto, não foi? Quem ganhou em primeiro, em segundo, em terceiro e quarto lugar. Nesse caso, aqui eu estou falando sobre os andares do prédio. Então, tem o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar, o quarto andar e o quinto, que foi aonde a Pro ficou. Então, vocês estão percebendo que é diferente. Ó, o número vem assim e aqui, ó, pequenininho o tracinho. Eu sei que eu fiz um número grande aqui, mas ele é pequenininho. O tamanho desse daqui. Então, vocês não se preocupem, a Pro vai trabalhar bastante esse assunto com vocês,
Mas quantas vezes vocês estão assistindo desenho e vê aquelas corridas de carro e ele ganhou em primeiro lugar, em segundo lugar? Quantas vezes vocês estão jogando, fazendo aqueles joguinhos e vê, você ficou em segundo, ele ficou em terceiro? Então, é isso, números ordinais. Isso quer dizer aqui, nesse caso, está falando sobre o local, entendeu? Está falando o lugar onde eu vou. Lugar, eu vou pro 5º andar, não é isso? Numerais ordinais. Bom, gente, a gente falou sobre isso, fez uma explicação sobre esse assunto. Então, a gente vai prestar atenção aqui ao assunto, tá certo? De um modo geral, nas férias as crianças sempre vão ao cinema, quando podem. As da gravura abaixo foram assistir ao filme O Rei Leão. Então, eles foram assistir ao filme Rei Leão. Vamos relembrar o assunto de nossa roda informativa de hoje, números ordinais, e trabalhar com a ida das crianças da gravura ao cinema. O que são números ordinais? Onde é que ele é usado? São usados para indicar ordem, posição e lugar, tá bom? Agora aqui, ó. Observe a fila da bilheteria para comprar o ingresso para o filme do Rei Leão. Então, aqui eles estão numa fila para comprar o ingresso. Como é que a gente vai fazer essa ordem aí? Qual é o lugar da Ana? Ana, olha aqui o nome dela. Ela está aonde? Ela está na frente, ela está em primeiro lugar. Como é que eu vou fazer o primeiro? É o que a Pró falou. Coloca um número e bota, ó. Primeiro lugar. Qual é o lugar do Hugo? Ó, o Hugo aqui, ó. Hugo, segundo lugar. Agora você não vai botar aqui, você vai colocar aqui, ó. Primeiro lugar, segundo lugar. A última é a Inês. Qual lugar ela ocupa? A última é a Inês. Então, você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sétimo, ó, bota o 7 e o zerinho tracinho. Sétimo lugar, isso quer dizer o lugar que ela ocupa. Sétimo lugar. E a Bel, cadê Bel? A Bel aqui, ó. Vamos contar. Primeira, segundo, terceiro, quarto, quinto. Bel é o 5º lugar. Tá vendo? Complete conforme a ordem de cada elemento. Primeiro é o gato, segundo é a bola, terceiro é para irrigar plantas, né? Irrigador. Quarto é o bombom, quinto o peão, sexto é o carrinho, sétimo lugar é o sino, oitavo é o bule, nono lugar é o relógio e no 10º lugar um sapatinho. Agora você vai responder as perguntinhas que estão fazendo aqui embaixo. Vamos prestar atenção? O 4º lugar é do bombom. O gato está onde? Aí você vai botar esse número aqui, ó. Primeiro. O gato aqui em cima, primeiro. A bola, segundo. Ó, você bota isso aqui, segundo. O sapato em 10º. É o regador, terceiro. O relógio, cadê o relógio? Aqui, 9º lugar, ó. O sino, 7º lugar. O carro tá no 6º lugar. O bule, 8º lugar. O peão, 5º lugar. É como se fosse aqui, ó. O primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º. Aqui tá mostrando o lugar deles. Quem chegou, quem é o primeiro, o segundo, o terceiro. Tá vendo aqui a fila? Nessa fila aqui, ó, tá falando que Ana é a primeira da fila. A Ana chegou cedo, ela ficou na frente, ela é a primeira da fila. Depois, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Então,
Os números ordinais, eles na verdade colocam, é um número que coloca tudo em ordem. Quem ganha uma corrida, o edifício de um prédio, o primeiro andar, o segundo andar de um prédio, a fila, quem está em primeiro ou quem está em último. Então, os números ordinais servem para isso, para colocar tudo no seu devido lugar. A Pro está só iniciando esse assunto com vocês. Eu já falei que a gente vai trabalhar bem mais esse assunto. Então, vocês vão respondendo bem devagarzinho, prestando muita atenção e prestando atenção também na explicação que a Pro dá. Então, hoje vamos trabalhar números ordinais. A Pro explicou para vocês sobre números ordinais e a gente vai trabalhar essa semana números ordinais.